Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que horas você vai estar assistindo. O importante é a gente estar presente, tá, pessoal? Então, bem-vindos novamente aí. Agora sim, para a nossa última aula do tópico 01, Introdução à Piscicultura Marinha. Nós vamos começar a falar, nesse momento, sobre a fisiologia de peixes aplicada à piscicultura, tá? Porque, como em qualquer atividade de cultivo, pessoal, a piscicultura, quando levada a sério, tem como objetivo conseguir uma produção máxima de peixes no mínimo período possível, com o menor custo, para a gente obter maior lucro, tá? Então, dessa forma, é importante que a gente encare essa atividade como uma atividade comercial e conheça a fundo algumas características dela. Então, a primeira parte que nós vamos discutir é a questão da classificação quanto ao tipo de alimento consumido pelos animais. Nós vamos ver que esses animais eles vão ser carnívoros, herbívoros, onívoros, detritívoros ou iliófagos. Tudo isso ligado ao tipo de alimento que ele consome. E por conta desse tipo de alimento que ele consome, cada um desses animais vai ter uma fisiologia digestiva diferente do outro. Então, como eu falei, não adianta nada eu pegar, por exemplo, para um pirarucu, um peixe carnívoro, e ofertar uma massa de fitoplâncton para ele. Ele não vai conseguir digerir aquilo ali. Por quê? Ele não tem enzimas digestivas capazes de quebrar aquela parede celular que nós observamos aí, por exemplo, no fitoplâncton. Não adianta de nada eu pegar um pedacinho de peixe e ofertar para um peixe filtrador, por exemplo, como uma tainha, né? Ofertar um pedaço um naco de carne de peixe para ela, porque ela não vai conseguir digerir. Por quê? Porque a capacidade de digestão de proteínas de origem animal por conta daquele peixe é limitada. Então, o alimento iria entrar e iria sair sem ser absorvido praticamente de forma alguma, tá? Então, para a gente começar a discutir essa questão do hábito alimentar e as estruturas internas do animal, estômago, intestino, sacos pilóricos, é interessante que a gente observe esse vídeo que a gente vai ver agora, porque eu vou fazer várias correlações no decorrer dessa aula com esse vídeo que agora nós vamos assistir, tá? Voltamos já depois desse vídeo. Eita, professor, que doideira, hein? Que peixe guloso aquele, vocês viram? Um peixe conseguiu engolir quase com outro peixe do mesmo tamanho. Vocês acham que as estruturas internas desse animal que engole um peixe inteiro é igual a um animal que é herbívoro,
que vai consumindo vegetais numa forma bem mais lenta? Não, é totalmente diferente. E para isso, nós vamos entender essas diferenças, inclusive para poder moldar o nosso manejo em determinados cultivos de alguns animais. Então, vamos continuar com a classificação também quanto ao tipo de alimento consumido. Os animais eles podem ser classificados, por exemplo, como eurífagos, tá? O que são os animais eurífagos? São os animais que consomem uma grande variedade de alimento. Mas para falar em variedade, é interessante que vocês consigam diferenciar o que é quantidade e o que é variedade. Quantidade é o valor absoluto do alimento consumido. Por exemplo, se eu consumo 500 gramas de um determinado produto, se eu consumo 800 gramas de um determinado produto, isso é quantidade. Variedade é, se eu consigo misturar, por exemplo, num prato arroz, feijão, salada, carne, eu tenho um prato variado, diferente do cara que come só arroz e feijão. Só tem duas variedades. Então o eurífago ele come uma gama de alimentos diferentes. A variedade é longa. Para a gente entender o que é essa palavra, vocês não decorem, vamos começar a cortar as palavras. A partir da análise dos prefixos ou sufixos, a gente consegue entender a palavra, mesmo sem nunca tê-la conhecido. Então convido vocês a observar aqui a palavra eurífago. Nós vamos cortar aqui, ó, mesmo no euri, tá? Euri significa o quê? Muito, largo, vasto, tá? E a palavra fago vem do grego antigo chamado phagen, que significa quem? Devorar, comer. Então, eurífago é um animal que consome, que devora uma vasta variedade, de alimentos. Do mesmo jeito, nós vamos ter os animais chamados estenófagos, que são os animais que vão consumir uma pequena variedade de alimento. Detalhe, pessoal, não é quantidade, é variedade de alimentos. Vamos fazer igual a gente fez com o eurífago, cortar a palavra? Aí vocês, vamos, professor. Beleza, então nós vamos pegar a palavra estenófago, vamos cortar esteno para um lado, fago para o outro. Fago nós já vimos que é o quê? Devorar, comer. Esteno, estreito, curto, pouco. Então, estenófago é um animal que consome uma pequena variedade de alimentos. E por último, nós temos os animais chamados monófagos. São aqueles animais que só consomem apenas um único tipo de alimento. Para a gente que vai trabalhar com cultivo, é sempre bom focar nos animais eurífagos. Por quê? Porque se eles consomem uma vasta variedade de alimentos, é mais fácil de nós conseguirmos o quê? Desenhar a ração que será ofertada para esses animais. Vamos analisar agora, pessoal, o caminho que o alimento faz desde a entrada da boca até a saída de volta dos excrementos para a natureza, tá? Vamos começar aí pela cavidade bucal e faringe, tá? Observando quem? Os dentes dos animais, tá? Só pela observação dos dentes nós já temos como ter uma boa ideia do tipo de alimentação desse animal. Nós vamos ter peixes com dentes caninos, caninos em forma de seta, incisivos, tá? Dentes molarianos, tá? Cônicos, enfim. Então, dependendo do hábito alimentar desse animal, ele vai possuir diferentes tipos de dente. Então, vamos observar essa piranha aqui, que apesar de ser um animal carnívoro, né, tem esses dentes bem pontiagudos. Por quê? Porque eles vão lá e vão arrancando nacos da presa que eles estão atacando, tá? Esse tucunaré é um animal também carnívoro, só que apesar do hábito alimentar dele ser igual, a prática dele de obtenção de alimento é totalmente diferente, tá? Que é o que nós vamos chamar de mecanismo de captura de alimento de grandes predadores. O tucunaré, o que é que ele faz? Ele ataca a sua presa, rebaixa o assoalho, tá, da sua boca, fechando o opérculo e gera um vácuo na boca. E daí ele abre a boca e aí, de uma sugada só, engole toda a sua presa capturada, tá certo? Então, ele vai precisar de dentes amolados e proeminentes? Não. Por quê? Porque ele é um carnívoro oportunista. Na hora que a presa passa, ele dá aquele bote, tá certo? Então, se ele não precisa desses dentes para cortar a presa e ele as engole inteira, ele não vai ter dentes pontiagudos. Por último, nós vemos essa belíssima barracuda, tá? Que vai ter também aqui dentes bem proeminentes, tá certo? É uma predadora voraz, tá? Ela muitas vezes engole o alimento de um todo, mas muitas vezes ela também os morde.
Dependendo do hábito alimentar do peixe, por exemplo, como um tambaqui, que vai consumir amêndoas, castanhas, ele precisa de dentes molarianos para triturar esse alimento antes de ser ingerido. Tá? Então eu já tive a oportunidade em uma piscicultura ofertar alguns caramujos, aquela pomácea, né, o aruá que o pessoal chama, de uma produção de um viveiro de camarão que tinha muita pomácea presente, e a gente ofertava esse alimento para os tambaquis. Ora, era uma festa, parecia que ele estava comendo pipoca, você escutava creco, 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 do animal mastigando a carapaça daquele caramujo e o ingerindo. Após a boca, nós vamos ter o esôfago, que nada mais é do que um tubo que liga a cavidade opercular ao estômago, tá? Ele é mais dilatado em peixes que engolem grandes pedaços, tá? E ele, em alguns casos, pode produzir um muco, facilitando, né, lubrificando o percurso com que o alimento vai ter até sair da boca em direção ao estômago. Na sequência, nós temos o estômago. Qual é a função do estômago? Ele armazena temporariamente o alimento e desempenha tanto funções mecânicas e químicas que auxiliam na trituração do alimento no início da sua digestão, tá? Nós vamos ter algumas espécies de peixe chamadas ictiófagos, né? Lembrando, como é que a gente entende o que é um ictiófago? Fago, nós já sabemos que é alimento, né? E alimentação. E ictio vem de peixe. Então, um peixe que é ictiófago é um peixe que consome peixe, tá? Nessas espécies, o estômago muitas vezes é elástico e consegue aumentar de 3 a 4 vezes o seu tamanho, tá? No estômago nós vamos ter células produtoras de ácido clorídrico e enzimas também, que muitas vezes vieram lá do pâncreas, sendo na forma de coenzima. Como ocorre aí? De acordo com o formato, tá? O estômago ele pode ser classificado em 3 tipos de acordo com o seu formato, tá? Nós vamos ter o primeiro chamado retilíneo, é um formato de um saco com um lume bem grande e já se conecta de vez com o intestino. Muitas vezes esse tipo de estômago ele é de peixes que praticamente não tem estômago. Ele é tão semelhante aí ao intestino que às vezes ele se confunde com a ausência de estômago. Nós temos outros 2 tipos, que é o sifoide e o secal. O sifoide ele é semelhante a um sifão realmente. Vai ter formato de U ou de J e ele é o tipo de estômago mais comumente observado nos peixes, tá? Que é esse tipo 2 aqui. Percebam o formato dele fazendo essa voltinha, tá certo? Em formato de U. E por último nós temos o estômago secal, que ele é similar a um saco em forma de Y e ele é muito característico de espécies que consomem grandes itens de uma vez só. Então lembrados daquele nosso peixinho que nós vimos lá, que ele engoliu o outro peixe de uma forma inteiro de uma vez só? Adivinha qual o tipo de estômago que ele vai ter? Muito provavelmente esse tipo aqui, tá? Que é o secal, tá certo? Onde ele vai conseguir armazenar aquele alimento ali durante um tempo e começar todo o processo digestório. Mas detalhe, pessoal, esse tipo de estômago ele não é restrito apenas às espécies carnívoras. As espécies onívoras também podem apresentar esse tipo de estômago. Em peixes detritivos ou planctófagos, o estômago ele possui baixa capacidade de armazenamento, mas em compensação ele é bem musculoso, tá? E com fortes contrações para começar a fragmentação de algumas estruturas, principalmente as paredes celulares dos vegetais, tá certo? E muitas vezes é incluso areia no estômago. Então, não sei se vocês já observaram, um peixinho vai ali no substrato e come um bocadinho de areia. Muitas vezes esses grãos de areia vão ser armazenados no estômago, tá? E vão funcionar como uma moela. Então você imagine aí que o alimento caiu dentro do estômago e aí por conta das contrações e aquelas areias vai ocorrer o que? A ruptura da parede celular, facilitando o processo digestório desse animal, tá? Esses estômagos, eles podem ser diferenciados histologicamente e funcionalmente em 2 regiões, que nós vamos chamar de cardíaca, que é uma região anterior, onde vai acontecer a digestão química, ou seja, vai haver ação do ácido clorídrico, tá? E pepsinogênio sobre aquele início de bolo alimentar, e na sequência existe uma passagem para uma segunda porção do estômago, que
que nós vamos chamar estômago posterior, que é o estômago pilórico, onde vai ocorrer o quê? A trituração desse alimento. Nós temos também, pessoal, em algumas espécies detritívoras, o estômago ele pode ser ausente. Lembra aquele outro tipo de estômago que nós vimos? O retilíneo? Pronto, tá aí ele, ó. Nessas espécies herbívoras ou detritívoras, o estômago pode ser ausente ou simplesmente ser nesse formato retilíneo. E a trituração ela é feita onde? Em dentes faringianos, tá? Nos peixes sem estômago, o alimento segue direto para o intestino, tá? E a gente pode observar que isso ocorre, por exemplo, com os peixes comedores de coral. Então a gente tem aqui um exemplo de um peixe papagaio, inclusive o formato da boca é bem adaptado a esse hábito alimentar dele, tá? Onde nós vamos ter aí o peixe que o alimento já segue diretamente do esôfago, passando diretamente para o intestino. Os secos pilóricos, pessoal, nós vamos observar que eles são encontrados majoritariamente em carnívoros ou onívoros, tá? O número e o formato dos secos pilóricos eles vão variar de espécie para espécie e muitas vezes dentro da mesma espécie, tá certo? Qual é a função desses secos pilóricos? Ele aumenta a área de digestão e absorção de nutrientes e provavelmente vão prolongar o tempo de permanência do alimento dentro do nosso trato digestório. Nosso não, dos peixes, tá certo? São responsáveis por grande parte da digestão de lipídios e proteínas e recebem as secreções também do pâncreas e as secreções biliares, tendo um pH neutro. Muitas vezes nós vamos ter a produção de aminopeptidase dentro pelos secos pilóricos, mas eu acho que não vale a pena a gente aprofundar tanto na questão da bioquímica da digestão. A gente tem aqui um sistema digestório onde a gente observa aqui os secos pilóricos, tá certo? O estômago ele está para trás, ou seja, os secos pilóricos eles ficam localizados ali logo na divisão entre estômago e intestino. Ah, detalhe, existe ali nessa divisão estômago e intestino uma válvulazinha pilórica que impede a passagem, o refluxo do alimento ou do seco ou do intestino para dentro do estômago novamente. Dos secos pilóricos, nós vamos ter a passagem do alimento já para o intestino, tá? Geralmente é um longo tubo com pregas que tem como função complementar a digestão iniciada lá no estômago, mas basicamente ele vai ter a função de absorção dos nutrientes, águas e íons, tá, pessoal? Em muitas espécies, o intestino consiste simplesmente num tubo, mas algumas apresentam também projeções digitiformes, que são aqueles secos pilóricos, tá? Então, os secos, como eu mencionei, eles vão estar naquela divisão entre estômago e intestino, mas basicamente no início do intestino, tá? Então, de forma geral, como é que a gente vai observar o comprimento do intestino nas espécies de peixe? Os carnívoros vão ter um intestino menor, os onívoros vão ter um intestino intermediário, tamanho intermediário, e os herbívoros e detritívoros vão ser os animais que vão possuir um intestino mais longo. Vamos sumarizar, fazer um resumo agora, pessoal, de como é que é essa história aí da fisiologia digestiva e a questão dos órgãos, principalmente estômago, intestino e secos pilóricos, tá? Então nós vamos ver que existem adaptações com relação ao hábito alimentar. Então, nos herbívoros, o que é que nós vamos ter? Eles possuem uma grande ingestão de alimento e um rápido trânsito desse alimento pelo seu intestino, tá? Distribui a superfície absortiva, tá? O intestino ele vai distribuir sua superfície absortiva num longo tubo com mucosa pouco pré-guiada, tá? Então, qual a função de se ter um intestino muito longo? Ele vai permitir mais tempo de contato daquele bolo alimentar com as enzimas digestivas, tá? Aumentando quem? A eficiência da nossa digestão. Nossa não, dos peixes, tá? Então, esse tempo mais prolongado do alimento dentro do intestino, ele é justamente para compensar o que nós vamos chamar de baixo valor nutricional do alimento ingerido. Professor, e o que é esse tal desse valor nutricional do alimento ingerido? Vamos fazer um comparativo entre um vegetal e uma carne, tá? Nós temos aqui um alface e nós vamos ter aqui essa picanha maravilhosa aqui pronta
para a gente levar ali para a brasa. Então o que acontece? Nós temos aí o valor energético desses dois alimentos. O alface, segundo esse site que eu deixei para vocês, quem quiser consultar, ele vai possuir aí um valor energético de 11 quilocalorias para cada 100 gramas de alface. Já a carne bovina, ela possui 213 quilocalorias por cada 100 gramas. Então, se nós formos pegar aqui e fazer uma avaliação da quantidade de alimento para uma dieta chamada isoenergética, ou seja, vamos pegar uma dieta de 1000 quilocalorias. Para eu conseguir suprir as minhas necessidades energéticas somente com alface, eu tenho que pegar 91 porções de 100 gramas, o que vai me dar 9.100 gramas de alimento, para conseguir 1000 quilocalorias. Já com a carne bovina, eu preciso apenas de 4,7 porções de 100 gramas, o que vai me gerar 470 gramas de alimento. Então imagine aí, para conseguir a mesma quantidade de energia para o alface, eu tenho que comer 9 quilos de alface. Para conseguir a mesma energia com a carne, eu preciso comer meio quilo de carne. Então, existe uma diferença enorme com relação, por exemplo, ao valor energético desses dois alimentos. Então, a gente consegue botar em mente entre o animal que é herbívoro e o animal que é carnívoro. Sendo assim, nos carnívoros, o intestino ele é muito mais curto, mas como a quantidade de alimento é muito menor que ela vai ser ingerida, né, por conta de um alto valor nutricional, nós vamos ter um trânsito mais lento desse intestino. Detalhe, a digestão também ela é mais lenta. Imagine aí, se você vai para um almoço no churrasco, você comer aquela carninha e tal, depois você vai tirar um cochilo. Quando dá 6 horas da tarde, você acorda, você ainda está satisfeito, está tranquilo, né? Toma só um cafezinho ali para continuar as suas atividades. Mas aquele cara que foi lá no self-service, né? A comida aquilo, que está de regime, e colocou uma montanha de alface no prato, agora meio-dia, quando dá 2 horas da tarde, ele já está procurando ali um biscoitinho, uma outra coisa para complementar, porque já está com fome de novo. Porque a digestão é muito mais rápida, tá certo? Então, essa demora, tá certo? Ou seja, o trânsito lento desse alimento, do animal carnívoro dentro dele, no intestino, essa demora é importante, pois os nutrientes precisam se difundir para dentro das profundas pregas, que a gente vai observar as vilosidades do intestino, para que sejam absorvidas pelo animal. Então, o que é que nós vamos ter aí, pessoal? Nos animais com sexos pilóricos, o trânsito alimentar ele é ainda mais demorado ainda, facilitando ainda o processo aí digestório. Então, uma observação. Apesar de proporcionalmente o animal carnívoro ingerir menor quantidade de alimento do que o animal herbívoro, tá? A gente viu aquela questão do valor energético, por exemplo, né? 11 quilos para meio quilo. O animal carnívoro ele vai obter a sua quantidade de alimento necessário toda de uma vez só. Então, ele é aquele animal que vai lá e engole tudo de uma vez só. E o herbívoro não, ele consome grande quantidade de alimento, mas ele é o quê? Parcelado, devagar e sempre se alimentando. O carnívoro não, ele vai, abocanha a sua presa, engole aquele alimento e pode ficar sem se alimentar durante um longo período de tempo. Para isso, pessoal, trago para vocês uma tabela mnemônica, para que vocês não fiquem nessa ânsia de decorar carnívoro, isso, herbívoro, aquilo. Vamos entender em vez de decorar essas informações. Então vamos lá. Vamos pegar aqui o comparativo entre carnívoro e herbívoro, tá certo? O onívoro ele vai estar mais próximo ao herbívoro do que do carnívoro, tá, pessoal? Então, primeiro, o valor nutricional do alimento no carnívoro ele é alto, já no herbívoro é baixo. Essa informação vocês têm. A quantidade de alimento ingerido de uma só vez. Lembra do vídeo do peixinho engolindo o outro? Então, o carnívoro ele engole uma quantidade de alimento muito grande num curto período de tempo. Já o herbívoro, não. A quantidade de alimento ingerido de uma vez só ela é pequena. É aquele cara que vai comendo devagar e sempre, durante todo o dia. O trânsito alimentar dentro do animal, ele vai ser lento no carnívoro, né? Lembra do churrasco que você foi e ficou com a barriga cheia de carne, e lembra o cara que comeu só o prato de alface e que rapidamente já está com fome, tá? Então, como é que a gente sabe o tamanho do estômago?
Se o animal ele consome uma grande quantidade de alimento de uma vez só, o que é que nós vamos ter? Necessidade de um estômago grande. Se o animal consome uma pequena quantidade de alimento de uma vez, ele só precisa de quem? De um estômagozinho pequeno, tá? Já o tamanho do intestino vai estar relacionado a quem? A velocidade do trânsito alimentar. Se eu tenho uma digestão lenta, tá? Eu vou ter o quê? Um intestino pequeno. Se eu tenho um trânsito rápido alimentar, eu preciso de um intestino longo, comprido, para que aquele alimento com baixo valor nutricional, quando ele for passando pelo meu intestino, ele fique mais tempo ali dentro e a gente consiga extrair ao máximo todos os nutrientes que ele possa nos ofertar. Temos aqui, pessoal, um desenho bem simplificado do percurso que o alimento faz, né? Imagine aqui que você tem um alimento aqui, ele vai adentrar aqui a boca do animal, e o percurso que ele faz por essas estruturas que nós já comentamos, tá? Então nós temos inicialmente o esôfago, nós podemos até subdividir esse estômago aqui em duas partes, tá? Aqui nós vamos ter o cardíaco e aqui nós vamos ter quem? O pilórico. Então o alimento vem, roda aqui no cardíaco, ação do ácido clorídrico e tal, passou para o pilórico. Dentro do pilórico, contrações, presença de areias e tudo mais, quebrando o alimento. E esse alimento ele já vem em direção a quem? Aos sacos pilóricos, que são essas projeções digitiformes. Então o alimento vem, passa por aqui, volta, passa de novo, já tem adição aqui de enzimas digestivas geradas aqui pelos sacos pilóricos, e ele segue para esse tubo longo, que é quem? O intestino. Se a gente pegar e dar um zoom aqui nessa parede do intestino, nós vamos ver as microvilosidades, onde o alimento ele vai passando, aquele bolo digestivo, ele vai passando, e os nutrientes já vão entrando aqui na corrente sanguínea do nosso animal. E aí ele vai, o tubo aqui no intestino vai ser tão maior quanto o animal for herbívoro ou não, tá certo? E ao final nós vamos ter a presença de fezes, tá? Aqui porque o animal ele não consegue aproveitar 100% do alimento digerido. Então, de uma maneira simplificada, esse é todo o percurso que o alimento faz até ir retornar à natureza. A gente tem aí dois exemplos de dois aparelhos digestórios, tá certo? O A é de um animal detritívoro, o B é de um ictiófago, ou seja, de um animal carnívoro. Então, qual a grande diferença que nós vamos ver? Primeiro, o estômago, tá? O estômago ele está aqui embaixo, tá? Nessa parte aqui de baixo, de letra E, a gente não consegue nem ver direito, mas aqui nesse peixe carnívoro, a gente consegue. Olha o tamanho desse estômago aqui. Desse aqui já é pequenininho. O tamanho do intestino aqui é marcante. No carnívoro é simplesmente um tubo, já no detritívoro, ele faz o que? Um longo caminho até o alimento retornar aí à natureza em forma de fezes, tá certo? Então, pessoal, era isso que a gente tinha para mostrar para vocês nesse tópico inicial, introdução à biologia marinha, a parte de fisiologia digestiva aplicada a peixes utilizados na aquicultura, tá? Próxima aula nós iremos iniciar o nosso tópico 2 com o tópico design e construção de fazendas marinhas, tá certo? Mais uma vez eu peço que vocês aguardem um pouquinho mais, já tem material novo para vocês, tá certo? Um abraço e aguardo vocês na nossa próxima aula.